Anteriormente eu equivocadamente comentei que eu já tinha dito que o trabalho do nosso cliente, do proprietário, é sacar dinheiro no banco. É nessa aula aqui que eu falo sobre isso. Quando eu falo de o valor da imobiliária, eu digo que a gente tem que agregar valor, porque a gente não concorre apenas com outras imobiliárias. Nós concorremos também com aquele proprietário que aluga por conta própria, que administra os seus próprios aluguéis. Ele não deixa de ser um forte concorrente nosso, principalmente na região onde eu comecei a minha carreira, funcionava muito assim, tinha muito proprietário que administrava os seus próprios aluguéis. Geralmente eram de imóveis de ticket mais baixo, mas não era raro encontrar imóveis de ticket alto sendo alugados direto pelo proprietário. Eu mesmo morava em um imóvel de 3 quartos, em loteamento, um imóvel de ticket bom, avaliado pela imobiliária em 4.500 por mês de aluguel, pagava menos do que isso, porque eu aluguei direto com o proprietário, mas ele administrava todos os imóveis deles nessa faixa de valor de aluguel. Então, a gente tinha que mostrar valor para o proprietário desses imóveis que deixar com a imobiliária e abrir mão não só de 10% do valor do aluguel dele, como muitas vezes de mais 27,5%, que seria a alíquota do imposto de renda. Porque como nós trabalhávamos totalmente corretos, emitíamos nota de todos os aluguéis, ninguém escapava do imposto de renda. Então, era um dos trabalhos do nosso agenciador mostrar o valor da imobiliária. Então, quando eu falo do valor da imobiliária, para a gente mostrar para o proprietário, o que a imobiliária faz? A imobiliária primeiro administra para ele, cobra, repassa, se tiver alguma manutenção, a imobiliária resolve. Se tiver alguma burocracia, uma transferência de titularidade, uma alteração de documento, a imobiliária facilita. Tudo isso é valor da imobiliária. E principalmente a imobiliária orienta. Não são raros os casos em que na virada de ano, ali pelo mês de março, abril, quando começam as entregas de imposto de renda, uma chuva de proprietários procurando as imobiliárias de como eles podem fazer para diminuir a alíquota. Nesse momento eles não podem mais fazer nada, isso teria que ser feito antes. Então um dos diferenciais grandes, isso que os próprios proprietários nos passavam, tá? Porque como eu estou falando para vocês, nós não concorremos apenas com outras imobiliárias, nós concorremos também com os proprietários. Mas na hora de alugar o imóvel desse proprietário, de fazer o contrato, o nosso comercial questionava: como que está a sua declaração de imposto de renda? Quanto que o senhor está pagando? O senhor prefere colocar esse aluguel no nome do seu filho, no nome da sua esposa? Vocês têm muitos imóveis? Quantos estão no nome da esposa? Quantos estão no nome do proprietário? Querendo ou não, isso muda bastante, às vezes, a alíquota do imposto de renda. Ah, isso é errado? Claro que não. Cada pessoa pode declarar o seu aluguel, é um cônjuge, né? Então, vai para um, vai para outro, a Receita Federal cobra imposto de renda por CPF, né? Existe lá a declaração de cônjuge, mas se você fizer um planejamento tributário dentro das regras, você não está cometendo crime nenhum. E você está orientando o seu cliente a não pagar um imposto que ele não precisaria estar pagando, e o imposto no Brasil é esfoliador. Entendeu? Fora as regras, que são um labirinto. Então, a gente costumava conversar com o nosso contador e muitas vezes nós, de forma a facilitar, conversávamos com o contador desse nosso cliente a fim de obter a melhor forma de declarar o imposto de renda dele no ano seguinte, sem que ele tivesse problemas com o fisco, problemas com a Receita Federal. No momento em que eu estou gravando essa aula, tem uma nova discussão na reforma tributária, novos impostos, quem tem mais de 3 imóveis e 240 mil reais de renda anual vai ter que pagar mais um imposto, falam que a Receita Federal está fechando o cerco. No nosso caso, já lá em 2019,
o cerco já estava fechado, porque nós declarávamos a DIMOB corretamente, então ninguém nunca escapou do imposto de renda de um imóvel administrado por nós. Isso já vem sendo feito por nós em todas as gestões onde eu participo. Não se deixa de emitir uma nota fiscal, não se deixa de incluir aquele imóvel na DIMOB. Em nenhum caso, eu não tenho nos meus clientes um caso onde um imóvel é alugado por fora. Se o proprietário insiste com isso, nós tiramos o imóvel da nossa administração. Já aconteceu do proprietário colocar o imóvel conosco, mas eu não quero, não quero, não quero. Chamamos o inquilino, ok, nós vamos cobrar apenas pela intermediação, a partir de agora o contrato de vocês é esse aqui, e vocês se acertam todo mês. A imobiliária não pode participar dessa forma de negociação. Então, nós temos valor agregado ao nosso trabalho. Se você consegue mostrar esse valor para o seu cliente, ele indica a sua imobiliária e os outros clientes passam a procurar você para colocar os seus imóveis para alugar. É um trabalho que demora um pouco para dar resultado, mas uma vez que ele começa a dar resultado, você cria uma reputação. E uma boa reputação, ela muitas vezes ela é tão ou mais forte que uma má reputação. Agora, nesse caso aqui, vamos falar da má reputação. O que uma imobiliária não deve ser? Ela deve evitar ao máximo. E imobiliárias, infelizmente, a gente encontra imobiliárias que têm essas qualidades aqui. Eu participo de alguns grupos, eu vejo as pessoas às vezes fazendo questionamentos que, na minha opinião, nem deveriam ser feitos, já deveriam estar definidos dentro da imobiliária, mas parece que é um problema que nunca ocorreu. Então, ok, tirar dúvida às vezes em algum grupo, inclusive a nossa confraria ela é para isso, para nós nos ajudarmos aqui, nós trocarmos ideia, não é um mero curso online. Então, o que uma imobiliária deve evitar a todo custo? Salvo se ela foi criada ali para dar enriquecer rapidamente um proprietário, ele vai sumir do mercado. Isso aí não é incomum acontecer, principalmente em questões de vendas, mas é mais incomum em relações de aluguel, em operações de aluguel, porque aluguel, como a gente já falou lá atrás, são relações duradouras, mais duradouras que as relações de venda. Então, uma imobiliária deve evitar a todo custo ser desonesta. Se omitir, quando dá um problema com o proprietário, a imobiliária lavar as mãos, fazer contratos de aluguel apenas visando aquela operação, entrou um dinheiro no caixa e depois azar é do proprietário, né? Alugar imóveis para inquilinos, imóveis que não estejam em condições de habitabilidade e depois se recusar a rescindir o contrato, deixar as coisas irem para a justiça. Normalmente isso aí é uma desonestidade, porque a imobiliária sabia da situação e fez. Imobiliárias desorganizadas, não encontram documentos, não têm processos bem definidos, atrasam repasses por desorganização, erram. Não foi uma nem duas imobiliárias que nós entramos para consertar a operação e ela vinha de um caos assim inacreditável de desorganização. Porque o objetivo da imobiliária ali era uma subsistência, sustentar, dar um lucro para o dono. Ele não tinha como que eu vou falar, uma visão de criar uma reputação. E aí entra um novo sócio, às vezes um filho, e tenta salvar o negócio e graças a Deus nos procura e consegue. Displicente é praticamente a mesma coisa de desorganizada, a imobiliária que não se preocupa em fazer as coisas de forma correta, não orienta o cliente. E por último, para a gente encerrar essa parte negativa aqui, que me deixa transtornado, às vezes lembrar situações que nós pegamos, a parte de omissão. Deu um problema numa caixa d'água, avisa o proprietário que tem problema e ele que se vire atrás de manutenção, o inquilino lá com os móveis encharcados,
enquanto que o proprietário não arrumar alguém para fazer, a imobiliária não se omite, não faz o seu papel de administradora. Então, nós recebemos alguns relatos cabeludos de imobiliárias que se omitem. Então, olhe esses aspectos aqui que eu coloquei como principais, que criam uma péssima reputação para imobiliária. Se por acaso, inadvertidamente, ou por ainda falta de conhecimento, a sua imobiliária tem algum desses aspectos aqui, a boa notícia é que você está no lugar certo para riscar essas qualidades aqui da sua imobiliária. Outra questão que cabe à imobiliária é conhecer a hierarquia da legislação que rege aluguéis, tá? Eu coloquei aqui a hierarquia porque o que acontece? A lei do inquilinato ela é uma lei especial, porém, equivocadamente, as pessoas acreditam que ela abrange todo tipo de contrato de aluguel, o que não é verdade. Ela abrange contratos de aluguel com determinadas características. Outros tipos de aluguel ela não abrange. Por exemplo, imóveis de bem público, imóveis públicos não são regidos pela lei do inquilinato. Vou dar só esse exemplo aqui porque essas aulas são para ser curtas. Nós temos aulas mais específicas disso aqui. Mas apenas para ilustrar, se a lei do inquilinato não resolve a questão que está sendo abordada, o Código Civil deve resolver. Raramente o Código Civil não resolve a questão, então vale o contrato. Infelizmente, no Brasil, é o inverso. Em países mais civilizados, de primeiro mundo, o contrato está acima. Claro, a não ser que ele seja um contrato completamente ilegal, mas o contrato vale muito. No Brasil, o contrato vale pouco. Muitas vezes está escrito no contrato, é um acordo entre as partes, mas a lei diz outra coisa, o juiz anula o contrato e azar. Então, nós pegamos muito contratos aqui que a gente às vezes é procurado por proprietários que administram os seus imóveis ou inquilinos que estão alugando diretamente com o proprietário e me mandam um contrato para ler, para ver se tem alguma coisa que deva ser mudada. Eu posso dizer que 100% desses contratos que eu recebi até hoje, vindo seja de proprietário que aluga o imóvel por conta própria ou de um inquilino que está alugando um imóvel desse, 100%, todos que vieram para mim até hoje eram nulos, porque eles tinham cláusulas ali completamente ilegais, né? Cláusulas que diziam que se em 6 meses o proprietário quiser o imóvel para morar, o inquilino tem 15 dias para sair, só um exemplo. Não existe isso. O inquilino, o proprietário não pode pedir o imóvel antes dos 30 meses. Contratos de 12 meses. Após os 12 meses, a qualquer momento o proprietário poderá solicitar o imóvel. É errado. Se chegar em 12 meses, o contrato é de 12, se chegar em 12 e o proprietário não pedir o imóvel, ele passa a vigorar por tempo indeterminado, ele vira por 5 anos. Então, antes de 5 anos, o proprietário não pode pedir o imóvel. Isso tudo entra naquela questão que eu coloquei ali atrás, orientação ao proprietário. Então, só que no Brasil não vale. Se escreveu no contrato, as partes acordaram, não vale. Simplesmente não vale. Um contrato no Brasil, ele só é mais ou menos, digamos, um resumo da lei. Né? Não importa o que você acordou com a outra parte. Se há uma lei especial, a outra parte que escreveu ali, ela vai entrar na justiça e vai receber. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que me trouxe o contrato, ela mora em um apartamento alugado diretamente com o proprietário, ela me trouxe o contrato, eu mostrei para ela cláusula por cláusula, eu disse, isso aqui o proprietário escreveu aqui, mas se tu quiser brigar, tu ganha, tá? Isso aqui também, se tu quiser brigar, tu ganha. Então, o que a gente pode fazer, né? O proprietário escreveu aquele contrato, muito provavelmente mal orientado. Então, o valor da imobiliária está em conhecer isso e orientar. Porque, como eu estava falando, o contrato aqui aceita qualquer coisa. Você pode escrever qualquer coisa no contrato e assinar. Porém, ele se torna nulo por direito.
E a última instância dessa hierarquia é o bom senso, a mediação da imobiliária. Muitas vezes ocorrem situações em que uma parte tem um direito e tudo, porém ela não tem urgência naquele direito e caso ela exerça, ela prejudica muito a outra parte. Então você vai usar o bom senso. Eu tenho um caso, nesse momento em que estamos gravando aqui, temos um caso em que o imóvel foi vendido, o imóvel está alugado e foi vendido. O inquilino, ele optou por não comprar o imóvel, então a lei diz o seguinte: após a posse do imóvel pelo novo proprietário através de escritura pública, contrato de compra e venda não conta, através de escritura pública, o inquilino tem ainda 90 dias para desocupar o imóvel. Acontece que esse contrato está previsto para ser analisado pela Caixa Econômica daqui 4 meses. Aí ele vai se tornar uma escritura pública. E aí o inquilino tem mais 3 para sair, são 7 meses. E o casal que comprou tem urgência de morar. Então nós entramos em acordo com o inquilino, conseguimos um novo imóvel para ele, o casal vai pagar a mudança dele, ele está 3 meses no imóvel. E pronto, bom senso, mediação da imobiliária, com o corretor que vendeu o imóvel, com o novo proprietário, tudo resolvido. Ou seja, demos o valor da imobiliária para administrar um contrato. Todas as partes estão satisfeitas, está tudo ok, tudo certo. Caso isso tivesse sido feito, talvez, em um aluguel direto com o proprietário, ou em uma imobiliária com as características que nós mostramos ali atrás, essa situação estaria num belo de um imbróglio judicial.